noite, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dani, ele é acadêmico do terceiro ano da Escola Paulista de Medicina. E esse cara é diferente, eu trouxe ele aqui pra falar um pouco com a gente. Dani, se apresenta aí pro povo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Daniel, estou no terceiro ano da Escola Paulista de Medicina e, além disso, né, eu também sou presidente da Liga de Neurocirurgia, que é uma das ligas mais antigas da Escola Paulista de Medicina, extremamente tradicional lá dentro da faculdade. É o primeiro presidente negro a ocupar esse cargo e também sou presidente do ELAN, que é uma iniciativa que envolve estudantes e médicos para tratar sobre o tema liderança. Ele surgiu na USP em 2012 e já estamos aí com 4 ou 5 anos de projeto. Trouxemos já grandes líderes para debater com a gente, entre eles o CEO do Doutor Consulta e vários outros grandes nomes dentro da medicina. Bacana, Dani. E assim, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Primeiro, por que você escolheu medicina? E segundo, como foi a sua trajetória de se formar no ensino médio até entrar na faculdade? E o que você fez nessa época? Beleza, vamos lá. Bom, a minha escolha com a medicina, na verdade eu não consigo precisar muito bem o tempo. Eu sei que eu nunca me vi fazendo outra coisa, essa é a real. Mas eu bati o martelo mesmo e decidi que eu queria fazer medicina lá pelos 10 anos, quando eu estava na casa de uma tia, que eu sempre costumava passar as férias na casa dela, e aí eu assisti o filme Mãos Talentosas. E esse filme foi o que inspirou e reativou aquilo que eu tinha, que era sempre a vontade de fazer medicina. Porque no começo, quando eu era bem criancinha, brincava na rua, aqui no meu bairro, um bairro bem humilde, na zona leste de São Paulo, as pessoas me desacreditavam. Eu falava assim, eu vou ser médico quando crescer. E os vizinhos riam e falavam que, isso não é pra você, só quem passa é filho de rico, ainda mais negro, você sendo médico. Então foi algo que eu acabei internalizando e deixando de falar. E aí quando eu assisti esse filme lá aos 10 anos, que eu vi um médico negro e de destaque, porque além dele ter chegado na faculdade de medicina, ele foi um pioneiro dentro da neurocirurgia. Ele foi o primeiro médico a separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Enfim, ele fez história não só dentro do bairro dele, não só para a cidade, mas para o mundo, né? Ele entrou para a história da medicina e aquilo me colocou brilho nos olhos. E eu falei, bom, se ele pode, em um país mais preconceituoso do que o Brasil e elitizado e onde não existem universidades públicas, se tornar médico, se tornar neurocirurgião e ser grande, eu também posso. E foi a partir daí que eu comecei a traçar metas e desenhar um plano de ação mesmo que me levasse para conseguir a faculdade de medicina. E aí, então eu fiz o terceiro ano, né, do ensino médio, sempre em escola pública. E quando eu estava chegando no finalzinho, eu sabia que eu ia ter que pagar cursinho. Cheguei para conversar em casa e aí meus pais falaram comigo que não teriam condição de pagar cursinho. A gente até chegou a procurar um cursinho famoso aqui, eu prestei prova de bolsa, mas como eu não tinha uma boa base teórica, eu acabei não conseguindo um grande desconto. E aí eu fui trabalhar e falei assim, bom, eu trabalho um ano e no ano seguinte eu pago esse ano de cursinho. Então trabalhei como operador de telemarketing, depois fiz uns trabalhos em casa e consegui juntar uma grana para poder pagar o ano de cursinho seguinte, que era quando eu faria junto com o ensino médio, isso em 2014. E aí lá em 2014, né, eu fazia o ensino médio de manhã e ia pro cursinho à tarde. O cursinho não era nenhum desses cursinhos grandes, era um que tinha um preço popular, enfim, que eu podia pagar. E eu chegando no cursinho foi uma das minhas grandes decepções, porque eu tinha na cabeça que a partir do momento que eu estudasse e me dedicasse, eu conseguiria passar no final do ano. Mas eu vendo todas aquelas matérias e tendo dificuldades, eu vi que a defasagem que eu tinha era muito maior e um ano não ia ser suficiente. E a minha preocupação não era nem o tanto de tempo que eu ia passar, mas é por não ter condição e nem respaldo financeiro para poder fazer mais outros anos. Então eu comecei a pensar em outras alternativas. Entre as alternativas que eu pensei foi estudar sozinho em casa. Então eu comecei a fazer pesquisa sobre técnicas de estudos, porque afinal de contas eu ia ter que aprender a matéria e aprender a estudar. Então eu fui fazer pesquisa sobre técnicas de estudos, pesquisa sobre bons materiais, etc. E já comecei a programar naquele mesmo ano o meu cronograma de como seria o ano seguinte. E aí eu fui então
estudando, no começo do ano sozinho. Cheguei aí algumas vezes na clandestinidade pro outro cursinho, mas aí depois eu acabei sendo descoberto, enfim. E aí tive que dar o meu jeito. Então você não bateu o ano inteiro de cursinho? Não, eu passei 2014 inteiro no cursinho e aí 2015, era o ano seguinte. 2015, entendi. Isso, 2015. Eu já tinha recebido o resultado, já sabia que eu não tinha passado na faculdade. E aí eu fiquei muito amigo do coordenador do cursinho e ele falou assim: ah, cara, eu não garanto pra você um ano inteiro de cursinho, mas vem vindo aí pelo menos os plantonistas e a gente vai ver até quando você pode ir. Então eu levei isso mais ou menos até maio, assim. E aí minha mãe, ela ainda ficou com um pouco de dó e ela falou assim: eu vou fazer o máximo aqui, aperta daqui, aperta de lá, pra você continuar até o final do ano. E aí eu fui pro cursinho em 2015 também, nesse esquema, assim, um pouco na clandestinidade, um pouco meus pais se apertando para poder pagar, mas mesmo assim, 2 anos ainda não tinham sido suficientes e aí eu não passei, só que aí não teve mais conversa, né? Meus pais já tinham investido toda a grana, eu também já tinha investido toda a grana que eu tinha juntado no tempo que eu trabalhei, e aí eu tirei da gaveta aquele plano que eu tinha desenhado, que era estudar sozinho em casa. Daí 2016 começou sozinho? Por YouTube? Isso. E aí 2016... Isso. Aí 2016 eu começaria sozinho, que esse é um detalhe bem curioso da minha história. Só que aí um professor do cursinho, ele pegou e falou assim: cara, eu vejo que em humanas você está mandando bem, em bio você está mandando bem, você dá aula pra galera do cursinho em bio, e o que falta pra você são só as ciências da natureza. Se você melhorar em física, química e matemática, você vai bem. Então eu recomendo que você faça 1 ano ou menos, 8 meses de uma faculdade de farmácia, que tem um ano básico muito forte, e depois você volta, e aí segue seu plano de estudar sozinho em casa, que você vai ver como vai melhorar. E aí eu sabia que a minha nota daria para fazer isso, então em 2016, ao invés de eu estudar, eu falei, bom, dá para eu adiar mais 1 ano esse sonho, e é melhor depois eu estudar. E fui fazer farmácia, eu fui fazer farmácia na Unifesp mesmo. E aí eu entrei para fazer farmácia, mas já sabendo que eu não ia concluir. Entrei com um único objetivo: ficar bom naquilo que eu era ruim. E aí... Um ano lá? Isso, eu fiquei um ano lá. E a faculdade de farmácia, o campus é diferente. O campus de medicina onde eu estudo hoje é em São Paulo mesmo, só que o campus de farmácia é em Diadema. Então eu tinha que fazer uma viagem todo dia, de 2 horas, para ir lá aprender e fazer uma faculdade que eu sabia que eu não ia concluir. Mas eu entendia que dentro de tudo isso tinha um propósito maior e começava a vislumbrar que no final eu ia chegar lá na linha de chegada, que era passar na faculdade de medicina. E realmente esse ano foi um divisor de águas, porque eu aprendi, e como toda faculdade ensina, né, a estudar sozinho, então a ser autodidata, além daquela base, né, de conteúdos que eu precisaria para o vestibular. Aí sim, 2017... Isso que eu ia perguntar, funcionou essa ideia dele de fazer farmácia? Você conseguiu aprender química, física e matemática bem a ponto de fazer o vestibular? Funcionou que eu consegui aprender a ponto de fazer vestibular, e como eu já tinha entrado, e para os meus pais isso foi uma satisfação enorme eu ter passado em qualquer faculdade, porque assim, o meu pai é porteiro e a minha mãe dona de casa, então fazer faculdade não estava nem na lista de possibilidades para eles, e aí eu ter chegado tão alto, para eles era uma conquista gigante. Eles foram contra a minha saída da faculdade de farmácia. Então eu tinha que ter dar uma satisfação para eles. Sim. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, tudo bem, eu saio da faculdade de farmácia, mas eu vou arrumar um emprego em algum cursinho dando aula particular de biologia, porque eu já era bom em bio e em farmácia eu melhorei mais isso ainda, além de ter aprendido química e física. E aí o restante do tempo eu fico em casa. E aí assim foi que eles concordaram de eu ter largado a faculdade. Então eu larguei a faculdade em 2017. E aí eu me dividia, né? Me organizava para dar aula. Geralmente eu dava aula às segundas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. E o restante do tempo era totalmente estudando, colocando em prática tudo aquilo que eu tinha visto sobre técnicas de estudos, selecionando os canais. E aí 2017 era mais ou menos assim a minha rotina. Eu acordava de manhã, né? Por volta das 6, aí me preparava ali rapidinho, meia hora, e já ia estudar. O material que eu usava era muito canais do YouTube, assim. Eu cheguei a contratar uma plataforma para biologia só, mas essa plataforma era mais para ter... Isso, Jubilu. Essa plataforma era mais para eu ter
para eu ter plantonista e acesso a simulados e questões do que para aprender mesmo. Eu via uma aula ou outra que era mais interessante, porque o Jubilu ele ainda coloca uns temas diferenciados que às vezes sai um pouco daquele tradicionalzão e eu achava isso Atualidade, legal. né, pro Enem e tudo mais. Isso, atualidades, essas coisas. Mas o meu forte mesmo na preparação para o vestibular foram os canais do YouTube, assim, que tinha de gratuito. E aí eu usei bastante mesmo e usava e abusava. E o grande segredo eram as técnicas, porque tão importante quanto você ter aquela base teórica de estudos é você saber como estudar. E aí aprendendo como se estuda, bom, qualquer coisa vira ouro ali na sua mão. E eu comecei a perceber isso. E 2017 foi o ano que eu tinha menos tempo para estudar, porque afinal de contas eu trabalhava dando aula e tinha que estudar. Mas foi o ano que eu mais aprendi, porque as técnicas me ajudavam muito a aprender rápido e sempre fazendo revisão, investindo muito em exercícios. E aí eu comecei a ver a minha evolução. E quando chegou mais ou menos em agosto, assim, eu pensava comigo mesmo, eu falava, bom, já fiz tudo até aqui, já sacrifiquei faculdade, já passei 3 anos, e aí eu comecei a ver o meu desempenho e falei assim, é impossível que esse ano eu não consiga alguma coisa. Eu não esperava passar na Paulista, porque a Paulista e a USP aqui em São Paulo são grandes faculdades e muito concorridas, então eu de verdade não esperava, mas eu tinha certeza que alguma faculdade pelo SISU eu conseguiria, nem que fosse, sei lá, na 100ª chamada, mas eu passaria. E aí eu fui confiante, né? E nesse ano eu falei assim, bom, faz já um tempo que eu não presto o vestibular da Paulista, mas esse ano eu vou prestar. Porque eu sempre tive uma preferência pela Paulista. Eu até, inclusive, ia lá, às vezes, visitar o campus em São Paulo para ver aquele prédio e tudo, e me dar uma animada quando eu estava desanimado. E eu falei assim, esse ano eu vou prestar e, enfim, seja o que Deus quiser, mas eu vou aproveitar todas as chances que eu tenho, todas as oportunidades. E aí eu prestei o Enem, prestei a FUVEST, prestei a prova da Paulista, e aí eu acabei indo para várias segundas fases. Isso me deu uma confiança maior. Acho que eu só não passei na época para a segunda fase da Unicamp. Isso, eu não passei para a segunda fase da Unicamp. Enfim, porque a prova da Unicamp foi uma prova que eu nunca me dei muito bem, então eu acabei não indo para a segunda fase. E no final das contas foi aprovado em 3 faculdades. Isso, e no final das contas eu fui aprovado em 3 faculdades. E aí em janeiro eu tava, assim, despreocupado, né? O SISU ia sair no dia, acho que no dia seguinte. Não, saiu primeiro o estado da Paulista, é verdade. Eu tava em casa assim, e aí eu dormindo, e eu tenho o costume de dormir com a internet do celular ligado. E aí o celular ligado, assim, com a internet, o celular começou a vibrar. E aí eu já comecei a ligar os pontos, né? Eu falei, caramba, ou alguém morreu, alguém muito importante morreu, então me avisando aqui, me preparando, ou então o que eu tanto esperava chegou. E aí eram os veteranos lá da Paulista me chamando, me dando os parabéns, me mostrando os prints do meu nome na lista. E eu fiquei desacreditado, porque eu falei, caramba, meu, tipo, eu só esperava passar em uma faculdade de medicina e não na faculdade que eu sempre sonhei estudar. E aí no dia seguinte saiu o resultado do SISU, e eu tinha passado na Federal de São Carlos, depois veio o resultado da FMG, que tem o SISU, mas tem vestibular próprio, e eu tinha passado também. E aí no final foram essas 3 federais, uma para cada ano de preparação que eu demorei para passar. Assim, é legal isso porque, por mais que você só vai preencher uma vaga, né, é uma sensação de recompensa, e eu acho isso legal. Exatamente. Não, e o legal é que você passou na que você mais queria. Isso acho que é o mais interessante. Sim. Que era a Paulista que você sonhava e tudo mais. Aí beleza, você entrou na faculdade, você faz a EC da Paulista ainda, e você sempre foi louco por neurocirurgia, como você falou. E me fala como é que você conheceu o Elan, explica um pouco esse projeto do Elan de novo pra gente, fala como é que você conheceu esse projeto e como é que foi esse método até você virar presidente da Elan. Bom, vamos lá. Eu fui no Elan para assistir um professor em específico. Como desde o meu primeiro ano eu faço parte da Liga de Neurocirurgia, e esse professor ele é referência no Brasil e fora do Brasil, né, por conta da neurocirurgia fetal, eu fui para assistir uma palestra dele sobre neurocirurgia fetal. Na verdade, ele ia falar do pioneirismo que ele teve em fazer neurocirurgia fetal em um tempo onde não era permitido fazer isso, abrir o útero de uma mulher, operar a criança e devolver, isso lá nos anos 70. E ele foi bem pioneiro em ser uma das primeiras pessoas no Brasil
a fazer isso. Então esse era o motivo dele ter sido convidado para o Elan, que é um projeto que discute liderança dentro da medicina, qualquer tipo de liderança. Então, tanto o Tomás Cirolgi, que é CEO do Doutor Consulta, que não é médico, mas fez uma grande inovação em medicina, quanto o professor Sérgio Cavalheiro, que é esse professor em questão que eu fui assistir a palestra dele, eram nomes ali cotados para estar falando porque eram diferentes tipos de liderança, mas eram lideranças na medicina. Um foi líder porque resolveu, né, dar uma saúde mais acessível com clínicas populares, e outro foi líder a ponto de enfrentar os seus chefes no ano dele que ele ainda era residente e falar que aquela ideia era boa e insistir, bater e demonstrar e conseguir que o método que ele faz hoje levou ele para fora do Brasil e a ganhar fama mundial. E aí isso era o que tinha me atraído no primeiro momento, né? Ir lá para ver o professor Sérgio Cavalheiro, porque eu sempre tive um gosto pela neurocirurgia. Mas chegando lá, eu vi o evento e vi as discussões de liderança e eram temas que eu gostaria de discutir, mas que a faculdade, principalmente no ensino tradicional, que é o que acontece lá na Paulista, não abordavam. E aí eu falei, poxa, eu tinha que estar aqui faz tempo, sabe? Ser só estudante para mim não tá bastando, porque eu gosto de discutir liderança, eu acho legal também empreendedorismo, e aí eu fiquei sempre com aquela frase que quem só sabe de medicina, nem medicina sabe. E aí eu falei assim, eu preciso fazer algo a mais, e no final do evento eu cheguei para conversar com as meninas da diretoria. E falei como funciona o processo seletivo, e elas me explicaram, né, que é uma iniciativa da USP e tal, um grande professor da USP fundou junto com as filhas dele esse evento para discutir liderança na medicina. Eu já fiquei um pouco desanimado, porque aqui em São Paulo existe uma rivalidade entre a Paulista e a USP. Eu falei assim, pô, os caras vão bater o olho no meu currículo e não vão me aceitar de forma nenhuma. Mas de qualquer jeito, eu vou, né? Porque eu já cheguei até aqui, já fiz tanta coisa que não era para eu fazer, já tô num lugar onde as pessoas do meu bairro não chegaram. Eu falei assim, então não custa nada. E aí eu fui totalmente sem esperança, né, para entrevista. Fiz a primeira entrevista e voltei para casa, enfim, fui seguir a minha vida, fazer as coisas que eu tinha para fazer na faculdade. Nessa época eu também já trabalhava com vestibulando, a gente vai tratar desse tema. E depois chegou a notícia, né, que eu tinha passado para a segunda fase, e aí me ligaram e falaram assim, bom, você passou para a segunda fase, só que tem um porém. Uma das regras é que essa entrevista seja feita agora, a gente pode te ligar? E aí eu falei, pode, arrumei só um lugar com silêncio, e eles me ligaram, e aí eu fiz a entrevista. Foi a entrevista que eu fiz com mais nervosismo, mas que eu coloquei mais vontade e fui sincero naquilo que eu queria e naquilo que eu esperava do Elan. E falei, bom, agora seja o que Deus quiser, né? A minha parte eu fiz. E passou uns 15 dias, essa mesma menina que era presidente do Elan na época me mandou mensagem, me dando os parabéns e falando, a gente quer você para a diretoria sim, só que além da gente querer você para a diretoria, a gente quer que você seja o novo presidente do Elan. E é uma marca, isso muito grande para mim, assim, porque eu fui o primeiro presidente do Elan que não é aluno da USP e também o primeiro presidente do Elan negro, porque não existem tantos negros na medicina. E desde que eu assumi essa gestão, uma das bandeiras que eu sempre levanto lá é de quebra de barreiras, inclusive é o tema da minha gestão, né? Quebrar barreiras, e é o que a gente tem feito lá. Propondo projetos novos, chamando novos líderes, pesquisando novas formas de liderança. É o nosso core business que a gente... Aí vocês estão trabalhando um pouco mais no modo digital, né, por causa da pandemia e tudo mais, mas estão trabalhando um pouco mais no modo digital, né? Eu vi o Instagram um pouco antes de começar aqui, conversando com o Dani, e vi que tem, o Paulo Musi falou, até mandou um vídeo pra vocês falando. Que programa que é esse que vocês fizeram? Isso. Esse programa que a gente está fazendo agora é totalmente novo e é um projeto da minha gestão. Porque as gestões anteriores, elas cresciam muito dentro das faculdades no boca a boca, mas eu sempre tive um perfil muito mais voltado para o digital. Então eu falei assim, a gente precisa dar um up nesse Instagram e precisamos criar coisas novas, projetos novos para o Instagram. E um desses projetos, no qual você viu o Paulo Musi, é os 5 minutos com um líder, que não existiam nas gestões passadas e existem agora. Que a gente convida algum grande médico ou pessoas que desenvolvem a liderança dentro da medicina para conversar com a gente durante 5 minutos e responder a pergunta, o que é ser um líder.
Esse é o projeto que aí depois eles gravam um vídeo, a gente põe no nosso IGTV e espalha para o máximo de estudantes possíveis. Que a nossa ideia é isso, fazer o Elan crescer para o Brasil, porque é a primeira iniciativa que discute liderança pelo menos desse tamanho, nessa escala, e a gente quer levar isso para o Brasil, tanto é que uma das metas também da nossa gestão é expandir e trazer para as próximas gestões diretores de outros estados, porque a gente viu que essa conexão com a internet permite que mesmo à distância a gente faça reuniões, então a gente quer quebrar essas barreiras mesmo, isso, e virar nacional. Legal. E assim, você falou que você quebrou alguns paradigmas, alguns dogmas das pessoas que duvidavam de você, né? E duvidavam do seu potencial. E a gente vai falar um tema agora um pouco mais social, certo? Abordar um pouco mais a parte de um tema social com relação ao racismo, cara. Desde a época do seu ensino médio até o cursinho e até mesmo na faculdade. A gente conversou e você não citou isso, você não falou, não foi algo de assim, eu sofri com racismo e tudo mais. Aconteceu algum episódio de racismo nesse processo seu? Você passou por algum episódio chato? Como é que foi isso aí? Vamos lá, eu vou falar um pouco da minha história com racismo, assim. A primeira vez que eu descobri que existia racismo no mundo, eu era muito criança e foi uma frase que me marcou, foi a frase de um vizinho. Eu sempre falei que eu queria ser médico, e aí ele falou que eu não conseguiria, e ele não citou nenhuma nenhum dos argumentos plausíveis, né, porque você faz um colégio ruim, porque talvez você não tenha condição de pagar o curso. Ele simplesmente falou que eu não seria médico porque preto não vence na vida. Ele falou com essas palavras. Foi aí que eu descobri que existia racismo. Comecei a me perceber como negro e diferente dos meus colegas. Mas avançando um pouco, né, mais na minha história, dentro da faculdade já, eu comecei a ver não o racismo assim da forma mais explícita, pelo menos não os 2 primeiros anos de faculdade, mas de uma forma um pouco mais velada. Então é um olhar diferente de um colega, é uma frase que te desacredita, é falar assim, você se acha porque você é diferente, enfim. Isso resumiu um pouco os 2 primeiros anos dentro da faculdade. Agora, falando já um pouco disso aí, falando um pouco disso aí, é coisa do Brasil, eu acho, né? Porque assim, os dois são horríveis, mas a forma do americano é uma forma muito explícita de racismo, no meu ponto de vista. Realmente, ele não gosta de negro, ele fala abertamente assim, tipo, eu não gosto de você. Agora o brasileiro, ele disfarça, né? Parece que ele tem medo de alguma coisa, ele tem medo de ser exposto, ele tem medo das consequências e ele disfarça. É um racismo, como você falou, velado. Que machuca bastante, né, cara? Porque você vê que estão te julgando Esse racismo, eu diria que dói muito mais do que o racismo que a gente está acostumado a ver lá nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, pelo menos se você vê, tem um alvo, tem um autor desse ato, você consegue classificar essa pessoa como racista. Agora, no Brasil, as atitudes racistas, elas estão, como eu falei, veladas, né? Muito implícitas. Então, é o cara que não quer fazer grupo com você, é a pessoa que não vai te contratar, é o paciente que não te vê como médico, enfim, as pessoas que são racistas não vão se relacionar com você ou não vão te reconhecer e te dar méritos simplesmente pela cor da sua pele, mas elas não assumem. Isso dói porque você sabe o real motivo, mas por trás elas colocam várias e várias desculpas. Então é realmente uma situação extremamente complicada, assim. Porque você fica numa situação que aí você vai fazer o quê? Você não pode provar que a pessoa foi racista. Você não pode... Isso, exatamente. Você não tem como provar. Você sabe, mas não tem como provar. E não adianta você ficar, sei lá, gritando ou querendo encurralar ela ou afrontar ela, porque teoricamente ela não falou nada. Teoricamente ela... Isso é foda pra caramba. Eu não saberia o que fazer. E assim, com essa questão, te impediu de fazer alguma coisa? Te impediu de... algum momento te bloqueou? Ou você pegou pra você essa energia e falou assim, ok, não tem o que fazer? Em algum momento te abalou isso aí?
dois momentos. Sinceramente, já me impediu de fazer muitas coisas no começo. Hoje não impede mais. Hoje eu consigo reverter isso, né, e transformar em combustível para mostrar para essas pessoas que me desacreditam o quanto eu sou capaz. Mas já me impediu, sim. Já fez eu até duvidar se algumas coisas eram para mim. Lá no começo, na minha infância, eu duvidava muito se... realmente eu não vejo médicos negros, eu não conheço. Tanto é que agora, uma das minhas maiores felicidades de 2019, além de ter conseguido presidir o ELAN e a Liga de Neurocirurgia, é ter encontrado o Dr. Rafael Bispo, que é um outro médico negro, Nossa, o Bispo, cardiologista, ele é incrível, assim, cara. eu admiro muito, porque foi a minha referência, assim, antes dele eu conhecia um ou outro, assim, uma outra exceção mais grande do tamanho dele, assim, fazendo tantas coisas, né, com uma cabeça como a dele, foi a primeira pessoa realmente, e é assim, porque eu tenho uma admiração enorme. E como é que ele entrou na sua vida, o Rafael Bispo? Onde é que você conheceu ele? Como é que foi essa história? Eu conheci ele através do Ryan. Eu já seguia o Ryan no Instagram. E aí o Ryan começou com um anúncio assim. Ele falou assim, se você é médico ou estudante de medicina negro, mas tem que ser negro mesmo. Porque no Brasil isso ainda é uma questão um pouco delicada. Delicada não, né? É uma questão, assim, desleal, eu diria. Porque as pessoas, elas se assumem negras quando convém, mesmo que elas não sejam. É o que leva a fraude dentro das universidades, das cotas, enfim. Então o Ryan falou nesse sentido, no sentido de denúncia mesmo. E foi assim que eu acabei conhecendo o Rafael Bispo. Eu mandei a minha entrevista pro Ryan, conversei, e ele falou, tá acontecendo um projeto e a gente tá apoiando médicos negros. Então você quer participar? Se você quer participar, manda aí a sua história. E aí eu mandei a minha história, e aí o próprio Rafael Bispo leu a história e gostou e achou muitos pontos parecidos com a história dele. Essa coisa da clandestinidade, de você investir e você acreditar e insistir, mesmo que todo o restante estivesse contra você. E aí ele acabou me selecionando para ser um dos bolsistas, né, da Bolsa Rafael Bispo. E aí nesse programa ele faz uma mentoria, então ele conversa com a gente, dá orientação sobre carreira. E também existe um outro braço que é o apoio financeiro. Eu acompanho ele também, cara, ele é incrível. O Rafael Bispo não tem nem como descrever o trabalho dele. E você falou que sofreu mais uma parte do preconceito no terceiro ano de faculdade, é isso? Isso. E aí só recapitulando, né? Então nos 2 primeiros anos no ciclo básico eu não sentia tanto isso, porque como eu falei, né, era aquele racismo velado que dói, mas assim, as pessoas não dizem que são racistas e não se mostram racistas. Aí quando eu fui pro terceiro ano, que começa o ciclo básico, onde você tem contato com o paciente, ou seja, com outras pessoas de várias idades, você começa a perceber que o racismo no Brasil, ele existiu e sempre foi o mesmo. E eu não acredito que esteja melhorando. Então, são aqueles pacientes que começam a primeiro não te reconhecer como médico, e depois, quando eles te reconhecem como médico, começam a questionar o porquê você está ali, como se fosse um favor, eles deixarem você atender. Então, falam assim, mas você entrou porque tem cota, né? Porque se não fosse cota, talvez você não teria conseguido. Mas agora tá mudado mesmo, antes não era assim, não sei o quê. E aí quando você fica bravo e demonstra que você não concorda com aquilo, eles falam, não, mas eu não te reconheci como médico, não é pela cor da sua pele, não é porque você é negro, não, é porque você é novinho. É a desculpa sobre a qual eles se escondem atrás, É a mesma que eles usam pra mulher, é o que eles usam pro negro. Não te reconheci como cirurgiã porque você é novinha. Não te reconheci como médico porque você tem cara de novinho. Não é porque você é negro. Mas no fundo, a gente sabe que eles questionam e não gostam de ser atendido por médicos negros. Mas eu tenho uma notícia muito triste pra eles. Eu estou só no começo da minha carreira e, enfim, eles vão ter que se acostumar a lidar comigo e me engolir. Porque eu sou bom e eu lutei pra chegar lá. E você falou um ponto interessante, você falou assim, não melhorou, não está melhorando. No seu ponto de vista, o que se pode fazer para melhorar esse panorama? Você falou assim, o racismo no Brasil não está melhorando, ele sempre foi assim, e o que vai acontecer é ficar velado no máximo. O que você acredita que seja interessante fazer para que mude esse panorama atual? Bom, um primeiro passo é assumir que nós somos um país racista. Esse é o ponto-chave, o inicial. Porque o Brasil, como eu falei, o racismo é velado. Então não se assume que é um país racista. E se você não se assume, não tem pelo que lutar. Já começa por aí.
Depois disso, eu acho que passou da hora de não só as instituições educacionais, mas todos os setores da sociedade começarem a inserirem o negro e incluir em todas as discussões. Então, as empresas que não contratam começar a questionar essas empresas. Mas por que você não contrata? Porque existem pesquisas que mostram que negros, por mais que tenham currículos melhores, eles não são contratados muitas vezes, não passam das primeiras fases nas entrevistas de emprego e o empregador não sabe dizer o porquê. Bom, mas tem que ter um porquê, porque se você não contrata, é porque existe alguém melhor. Mas e se essa pessoa tem um currículo melhor do que todo mundo, porque ainda assim ela não foi contratada? Então eu acho que um outro ponto é expandir essa questão da inclusão, seja por cotas ou qualquer outra política, para além das instituições de ensino. É interessante que você falou assim, não é obrigar a empresa a contratar o negro porque tem que ter, mas questionar o porquê não. Eu acho que esse é um ponto interessante. Por que não tem aqui? Não bater nem na porta e falar assim, pô, tô aqui meu currículo, vem me contratar, vem fazer uma entrevista comigo, ou porque tem alguma coisa por trás disso, de quem está contratando. Eu acho interessante porque realmente deve ser questionado e essa inclusão ela não tem que ser o tempo, não nunca, mas não o tempo todo forçada, né? Porque se for muito forçado parece que é só por causa disso, é só pela necessidade. Não é pela necessidade, é pela qualidade também. Sim, exatamente. Isso, é pela qualidade. Inclusive, tem artigos fantásticos, assim, se você vai pesquisar a respeito disso. E falando em termos de economia mesmo, a diversidade dentro das empresas ajuda no crescimento econômico dentro das empresas. Porque não é só um negro que eles não estão contratando, é uma perda de potencial para a empresa. Talvez seria uma pessoa criativa que eles deixaram de contratar e colocar. É uma pessoa com um baita currículo que eles deixam de ter ali no time simplesmente por uma questão ultrapassada. Dani, a gente passou de 30 minutos aqui, que é um tempo que mais ou menos eu fico extrapolando para os episódios. Para encerrar, me fala um pouco do seu projeto com os vestibulandos agora, já que você foi aprovado em 3 federais e você tem esse histórico todo. O que você está fazendo hoje no seu Instagram para esse vestibulando de medicina? Bom, para os vestibulandos de medicina, quando eu entrei na faculdade, né, eu já tinha essa meta de tornar o acesso à faculdade mais acessível e próximo de quem não pensa nisso, principalmente da galera que veio da onde eu vim e etc. E mostrar para eles que é possível, que você não precisa fazer um bom cursinho necessariamente para estar dentro da faculdade. É claro que essas coisas ajudam, mas não é porque você não tem acesso que talvez você não chegue lá. E foi assim que eu comecei o meu projeto. Então, ao invés de eu ensinar uma matéria específica, eu foco em ensinar eles como estudar, eu foco em dar estratégias de como ele vai se preparar, de como ele vai buscar um material, de qual videoaula selecionar, de qual livro, de qual apostila usar, porque eu acho que isso é tão importante quanto o conteúdo da aula em si. E o conteúdo da aula ele acha em qualquer lugar, mas essa explicação de como estudar, as informações de muitas coisas que tem dentro da faculdade, muitas vezes eles não têm acesso. Então, o meu projeto é mais nesse sentido, de dar acesso para quem provavelmente não teria acesso, ou até para pessoas que estão nessa tentativa, porque a gente sabe que medicina é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, em média as pessoas passam 3, 4 anos estudando, então é dar essa oportunidade de escolha, dessa chance de transformação e de que você pode sim fazer um caminho diferente e que esse caminho diferente vai te levar ao mesmo fim, que é a aprovação. Então essa é a mensagem que eu passo com o meu projeto, que agora a gente já está crescendo bastante, estamos indo para a nossa segunda turma agora de curso mesmo com aulas gravadas, ensinando técnicas de estudos, e eu comecei dando aula particular para isso, para alunos, depois expandi para um e-book, e agora a gente já está com um curso, né, totalmente online, com aulas particulares, e a meta, assim, é atingir até o final desse ano uns 1.000 estudantes. Ah, legal. Cara, espetacular, você tem uma puta história legal e vai ser cada vez melhor, cada vez maior, como você falou, você é um cara inteligente, então tem muito caminho pela frente para fazer uma história fantástica e tem planos também fantásticos. E, bom, o seu recado foi dado. Muito obrigado por fornecer esse tempo pra gente, por conversar um pouquinho com a gente, compartilhar a sua história. Quem tiver interesse, quem for vestibulando, conhecer alguém, manda o canal do Dani pra essa pessoa. Eu tenho certeza que o Dani vai ajudar. O Dani é uma pessoa incrível.
ele me recebeu muito bem também, tipo, conversou muito antes aqui de gravar e, cara, é um cara muito bacana. E sigam ele no Instagram ali pra dar uma olhadinha no que ele vai falar. Tem grande estudo também pra quem tá na faculdade. Você que tá na faculdade e tá pegando DP aí, o Dani também pode te ajudar. Enche o saco dele lá. Vai no direct dele encher o saco. Não tem problema não, eu sei que ele gosta. Tá, gente? Muito obrigado por acompanhar até aqui. O Instagram dele tá aqui embaixo. E até a próxima, gente.